This call is now being recorded. Beleza, estamos gravando a aula sobre sociedade em nome coletivo. Estamos aqui, vamos fazer pequenas gravações, que eu vou fazer agora, a partir do semestre seguinte, né? Melhor para vocês assistirem às aulas. Então, vamos lá. Na aula de hoje, vamos falar sobre, nesse primeiro momento, sobre sociedade em nome coletivo. Está aqui. O que é e como funciona uma sociedade em nome coletivo. Então, eu coloquei aqui uma figura para simbolizar o que seria exatamente, né, essa sociedade em nome coletivo. Então, aí, como a ampla maioria das empresas nacionais, como nós já vimos, é na forma limitada. A sociedade em nome coletivo não costuma ser tão conhecida pelos empresários. Logo, suas normas e funcionamento podem gerar dúvida. Eu não sei se vocês já ouviram falar em sociedade em nome coletivo, mas como nós falamos logo no início do curso, nós falamos que as sociedades mais comuns era a sociedade limitada e a sociedade anônima que a gente olha com frequência. Mas, na ementa, no mundo, no direito empresarial, existem vários outros tipos de sociedade, de conta de participação, como nós vimos na semana passada, com investidor anjo, que entra para fazer investimentos. Então, a gente verifica que existe vamos dizer assim, um amplo espectro de sociedades no direito. Então, a gente vai ver agora a sociedade em nome coletivo. Era só para vocês olharem aí. Passou uma moto aqui, eu acho que atrapalhou até a gravação. Então, está aqui. Ainda que você não opte pela sociedade em nome coletivo, é importante se informar e conhecer principalmente a responsabilidade dos sócios. Nós sabemos que a responsabilidade dos sócios... Vou pedir licença a vocês que vão fechar a janela aqui, porque senão a gravação vai ficar muito ruim. É cachorro latindo, é moto passando... É um negócio meio complicado. Agora melhorou. Então, repetindo, ainda que você não opte pela sociedade em nome coletivo, é importante se informar e conhecer principalmente o quê? A responsabilidade dos sócios. Por quê, pessoal? Como nós colocamos, a responsabilidade do sócio ela é preponderante numa sociedade, você definir os papéis dos sócios, porque ali essa variável sócio ela é relevante porque você tendo uma responsabilidade limitada no negócio, limitada a um determinado patrimônio, isso faz com que você estimule as pessoas a empreenderem. Essa é a filosofia maior de você definir os papéis. Então, vamos ver agora, no caso da sociedade coletiva, aonde fica a responsabilidade dos sócios? Aonde que vai a responsabilidade dos sócios? Em algum momento, um cliente ou fornecedor pode adotar esse regime legal, ou seja, de sociedade coletiva. E a empresa precisa mensurar os riscos que isso implica para o negócio. Lógico, você fecha um contrato com o fornecedor, você fecha um contrato com outro stakeholders, você, logicamente, tem que conhecer o modelo, a forma, se é uma sociedade anônima, se é uma sociedade limitada, se é em nome coletivo, para que esse contrato, se porventura o fornecedor falir, não entregar a mercadoria, você pode responsabilizá-lo dentro do ordenamento jurídico pátrio. Então, temos aqui, veremos a partir de agora essas relações, essas responsabilidades, quando se trata de uma sociedade coletiva.
Então, olha só, o que é uma sociedade em nome coletivo? Trata-se da sociedade formada exclusivamente por pessoas físicas. Se é por pessoa física, não é por pessoa jurídica, as quais são responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações. Olha que coisa relevante. Já vou para Pedro. Tá Pedro aqui, Pedro. Opa. Pedro? Cadê Pedro? Aqui está é Stephanie. Olha o Pedro aqui, tá certo. Pedro, eu não posso deixar Pedro de fora, porque Pedro me deu de presente uma goiabada. Pedro, a goiabada estava deliciosa. Cheguei a casa naquele dia, já fui comer de sobremesa. Agora, se eu engordar ou ficar diabético, eu vou lá na sua igreja e eu vou pedir para você pagar o tratamento para mim. Ouviu, né? Não mandei você me dar doce de presente. Eu sou guloso, aí acabei comendo. Tá certo, meu irmão? Mas de qualquer forma, agradeço a você aí a sua gentileza. Então, vamos ver aqui. Então, importante a gente nos ater, vamos nos ater aqui. O que é uma sociedade em nome coletivo? Trata-se da sociedade formada exclusivamente por pessoas físicas. Olha uma característica importante: pessoas físicas, as quais são responsáveis o quê? Solidária e ilimitadamente pelas obrigações. Se fosse uma sociedade limitada, aquela que a gente bota LTDA, a responsabilidade dos sócios ela seria limitada ao capital social, limitada às cotas de participação de cada um. Numa sociedade anônima, estaria restrito aí às suas ações, mas existe outras, não é simplista como eu falei no que tange aí a sociedade anônima, mas, via de regra, são as ações que respondem, mas aí existem outras implicações legais. Isso significa dizer que, em caso de dívida, se o empreendimento não suportar a cobrança, cada sócio pode ser cobrado o quê? Olha só que coisa séria. Pela integralidade do débito. Então, numa sociedade em nome coletivo, a responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitadamente. Então, se a empresa entrar em um processo de endividamento, os sócios respondem por todo o débito na sua integralidade. Olha que coisa séria. Então, nós temos que saber conhecer essas características para que nós evitemos abrir uma sociedade em nome coletivo. E se formos relacionarmos do ponto de vista comercial e econômico, como foi colocado aqui no começo, com um fornecedor de bens e serviços para as nossas empresas, a gente tem que conhecer essa característica para um processo judicial futuro. Então, está dado aí. Então, repetindo, isso significa dizer que, em caso de dívida, se o empreendimento, ou seja, a empresa, todo o investimento que foi feito, significa dizer que isso significa dizer que, em caso de dívida, se o empreendimento não suportar a cobrança, se o investimento que vocês fizeram, o ativo, não suportar a cobrança, quem vai arcar com o excedente do âmbito empresarial, do âmbito do empreendimento, são os sócios. Como? Pela integralidade do débito. Então, é importante a gente saber isso aí. É uma sociedade composta de pessoas físicas que são solidárias e ilimitadamente, são responsáveis solidárias e ilimitadamente nas obrigações da empresa. A sociedade em nome coletivo está ligada
a negócios baseados em vínculos de confiança. Outra característica. Via de regra, você vai falar, professor, mas toda a sociedade existe um vínculo de confiança. É verdade, mas essa aqui, por exemplo, né, ela evidencia mais essa qualidade, ela evidencia mais esse ativo importante chamado confiança, porque a gente costuma dizer que, na economia, um dos grandes ativos é a confiança que dinamiza o sistema econômico. Então, aqui só uma digressão. Vamos fazer aqui, vamos nos reportar aqui à Idade Média, aqui para vocês. Vamos dar uma fundamentação histórica para que vocês absorvam melhor esse tipo de sociedade. Na Idade Média, a sociedade em nome coletivo era o quê? Era o modelo utilizado em empreendimentos familiares, em que pais e filhos compartilhavam responsabilidades. Muito bem? Então, fomos lá atrás, na Idade Média, não é uma coisa contemporânea, a sociedade em nome coletivo. Até ligar para mim, a turma está ligando agora, não dá para atender, né? Então, está aqui. Então, era composta, né, era um empreendimento familiar. Hoje, ela é chamada de personalíssima, porque a vontade de A se associar a B precede a questão econômica. Muito bem? Então, está aqui. Ela é uma sociedade personalíssima, por quê? Porque a vontade do sócio A se associar a B, ela precede a questão econômica. Esse precede é o seguinte, quer dizer que a relação de confiança entre esses sócios que resolvem se unir, tá certo? Ela, de certa forma, antecipa aí a questão econômica. Ela é mais forte, vamos dizer, porque ela é uma sociedade, como foi colocado aqui, via de regra, né? Na Idade Média era um empreendimento familiar. Mas o que leva sócios montarem uma sociedade coletiva é realmente uma amizade, é realmente uma confiança. Então, acaba que a confiança ela se torna mais forte, nesse caso, mais relevante que a questão econômica. Não digo relevante, mas ela se fortalece mais do que a questão econômica. Então, o que é esse caráter personalíssimo? Esse caráter personalíssimo é manifestado nas condições de sua existência, porque ela é uma sociedade de pessoas físicas, como nós verificamos ali. E diz o seguinte: a integração não pode ser feita por pessoa jurídica. Os sócios são responsáveis do quê? Pela integralidade das dívidas, somente sócios podem ser administradores. Então a integração aqui ela não é feita por pessoa jurídica, ela é mais uma sociedade coletiva composta de pessoas físicas. Você não monta aí uma sociedade como em nome coletivo, você não monta, né? Então, você tem aí, né, essa união de pessoas que fazem aí, que estruturam esta sociedade. Então, nós temos aí, né, como reiterando, esse caráter personalíssimo é manifestado nas condições de sua existência. Ou seja, os sócios são responsáveis pela integralidade das dívidas. Somente sócios podem ser administradores. Está aí.
O credor não pode pretender a liquidação da cota de nenhum sócio para pagar a dívida sem dissolver a sociedade antes. Então, a gente está vendo várias características importantes aí. O nome de pelo menos um dos sócios deve constar o quê? Na razão social, bem como a indicação da expressão e companhia ou ECIA, para deixar clara a existência de outros participantes. Muito bem? Então, está aí. Vale ressaltar que tudo aquilo que não for regulamentado pelas regras específicas em nome coletivo, em nome das pessoas que se reuniram para montar esse tipo de sociedade, muito bem? Então, diz assim, vale ressaltar que tudo que aquilo que não for regulamentado pelas regras específicas da sociedade em nome coletivo, que criam o mencionado caráter personalismo, segue o quê? Segue as normas das sociedades simples. Então, você vê aqui que essa sociedade em nome coletivo, ela não é uma sociedade empresarial, porque ela acaba sendo submetida ao regramento jurídico das sociedades simples. A gente viu que as sociedades simples são aquelas sociedades de intelectuais, as cooperativas, muito bem? Então, a sociedade empresarial é aquela que produz, que tem uma finalidade econômica, que produz bens e serviços, ok? A gente viu a semana passada. Então, veremos aqui quais são os tipos de sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo pode ser o quê? Empresarial ou não empresarial. Em todos os casos, as regras personalíssimas estarão presentes. Veja as distinções entre os dois tipos abaixo. Então, eu disse anteriormente, estou retificando aqui, a sociedade em nome coletivo, ela pode ser empresarial. Entretanto, ela está submetida às regras da sociedade simples, ok? A sociedade em nome coletivo, ela pode ser empresarial ou não empresarial. Em ambos os casos, as regras personalíssimas estão presentes. Veja as distinções entre os dois tipos abaixo. Está aqui. Sociedade simples em nome coletivo. Então, a sociedade simples, como nós colocamos lá no começo do curso, é uma sociedade, né, intelectual, como está sendo colocada aqui. Ela não tem o viés empresarial. Diz o seguinte, é utilizada para o exercício, olha só, de atividade intelectual, artística ou científica, bem como que para atividades sem o intuito de lucro. Uma instituição de caridade, por exemplo. A principal diferença para outras sociedades simples está na proteção à relação personalíssima, porque o credor não poderá liquidar a cota do sócio. Sim, porque nessa sociedade, como a gente viu, a responsabilidade dos sócios ela é solidária e ilimitada. Então, o credor não pode liquidar o quê? A cota do sócio. Ele vai ter, porque os sócios eles são solidários no momento ali de um débito, de um problema, no momento em que a sociedade entrar em um processo de dificuldade financeira. Além de ser necessário respeitar as normas de administração. Muito bem, está aqui. A sociedade em nome coletivo, ou a sociedade, né, simples,
em nome coletivo é criado o quê? É criada para exercer atividade econômica organizada para circular bens ou serviços no mercado e obter lucro. A vantagem, como no tipo anterior, é manter o quê? O vínculo de confiança. Contudo, aqui são admitidos pedidos de recuperação judicial e falência. Então, é importante aqui a gente saber dessas duas características de que a sociedade em nome coletivo ela pode pedir recuperação judicial e entrar em falência. Muito bem? Está aqui. É o que eu destacaria aqui. Vale ressaltar que um ponto comum aos tipos é a existência de uma legislação menos intervencionista. Esse tipo aqui é a sociedade coletiva. Assim, os envolvidos têm ampla liberdade para o quê? Estipular regras de convivência, administração e repartição dos ganhos. Por que ele está falando aqui? Os envolvidos têm ampla liberdade para estipular regras de convivência, administração e repartição dos ganhos. Por quê, pessoal? Porque se fosse uma sociedade em nome limitada, ela teria um contrato social e tudo que fosse inerente à sociedade, qualquer medida, ela teria que ser registrada, teria que ser averbada no contrato social. Muito bem? Então, por ser uma sociedade baseada na confiança, uma sociedade em nome coletivo, você pode estabelecer várias regras sem obstáculo nenhum, porque ali existe, né, um ativo, né, como nós colocamos, que é o ativo confiança. Então, está aqui. Assim, os envolvidos têm o quê? Ampla liberdade para estipular regras de convivência, administração e repartição do ganho. A administração, porque se fosse uma sociedade limitada, ela teria o administrador, ele teria que ter o nome contemplado no contrato social, precisaria ter um mandato. A mesma coisa no caso de uma sociedade anônima em relação aos seus estatutos, porque aí teria que passar pelo conselho de administração, por uma votação. Então, essa sociedade, ela é, como diz aqui, ela é menos intervencionista, vamos colocar assim. No entanto, é preciso tomar cuidado com a responsabilidade pelas obrigações. Basicamente, todo o patrimônio do sócio estará o quê? Exposto a cobranças judiciais se o empreendimento não quitar as suas dívidas. Então, essa é a grande questão aí que eu destacaria dessa sociedade em nome coletivo, porque por ela não definir uma limitação de responsabilidade das obrigações, como no caso das sociedades limitadas, os sócios são responsáveis por quitar a dívida, caso o empreendimento, caso o ativo do empreendimento, o patrimônio não seja capaz, não seja suficiente para fazer face às obrigações desse tipo de sociedade. Então, está aí. Então, acabamos aqui esta aula aqui de sociedade em nome coletivo. Aí eu vou encerrar a gravação aqui para a gente começar outra. A gente já começa aqui porque